quero que vocês acompanhem uma linda história, juntamente comigo, que conta o anúncio do nascimento do grande arauto do Senhor Jesus Cristo, João Batista. O foco não será João Batista, o foco será o pai dele, Zacarias. E eu quero destacar alguns pontos para nossas vidas. Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 7. Diz assim, a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, aqui está o perfil do casal, sacerdote, Zacarias, um sacerdote, e o casal, vocês viram aqui as duas características dele que dá vontade até de explorar um pouco, mas eu não vou fazê-lo. Justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso aqui é um resumo de um casal. Já pensou você ser citado, você e sua esposa, você e seu marido, como um casal assim, alto padrão, altíssimo padrão em Cristo, atualmente. E não tinham filhos. Isabel era estéril, eu vou comentar um pouco isso no final. Versículos 8 a 11. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, que era a vez dele oficiar dentro do santo, lugar chamado santo, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, o velho sacerdote oficiava aqui no templo, no lugar chamado Santo, ele só lá dentro, e lhe aparece um anjo do Senhor. Eu acho bonito os detalhes. Em pé, à direita do altar de incenso, realmente os lugares exatos, os pontos exatos dentro daquele ambiente que o anjo apareceu, mostrando riqueza. Reação de Zacarias, versículo 12. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Irmãos, eu investi um bom tempo no preparo desta pregação para anotar quantas reações nós tivemos de personagens bíblicos quando apareceram anjos a eles. Mas eu resolvi não detalhar, eu tenho aqui os nomes, as passagens, tudinho. Talvez seja até motivo para uma pregação domingo de manhã ou domingo quarta-feira, não sei. Mas a lista é muito boa. Gideão, os pais de Sansão, ele se chamava Manoá, a esposa não sabemos o nome. Todos esses tiveram visões, não visões, mas anjos apareceram a eles, não é que tiveram uma visão de noite, assim, no sonho, que também acontecia. Mas aqui eram anjos que apareceram literalmente a essas pessoas. E reagiram com temor. Uns tremiam, outros caíram no chão, outros dizem que perdiam o vigor, outros dizem assim, vamos morrer, porque nós vimos anjos do Senhor. As reações são muito fortes. Daniel, o grande Daniel, várias vezes falou nisso.
Maria teve uma revelação semelhante. Os pastores no campo, na noite do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, no túmulo também viram um anjo, estava no lugar lá, e temeram. Cornélio, que era um homem justo, gentil, justo diante de Deus. Então, são reações, todas elas de medo, de temor, de muita reverência, e às vezes poderia dizer até de pavor mesmo. Eu queria só dar um toque, não envolver muito tempo nisso, que são reações completamente diferentes às tratadas atualmente por muitos chamados evangélicos, especialmente os da linha, que nós conhecemos como pentecostais, que são adeptos ou relatam muitos fenômenos sobrenaturais, como línguas, profecias, visões, curas, etc. E eles relatam encontros com anjos e até com o próprio Senhor Jesus Cristo de uma maneira extremamente natural, até conversam com o anjo ou com o próprio Jesus Cristo. E essa é uma diferença gritante dos relatos da Bíblia. E essa diferença, esse contraste tão forte, entendo eu, que torna esses relatos atuais muito banalizados e longe de serem dignos de crédito, porque não era a reação, vamos dizer, normal, não sei nem se podemos usar essa palavra aqui, ou reação padrão daqueles que tinham um encontro com um anjo. Tudo bem. Veja que a presença do anjo foi tão impressionante que Zacarias se perturbou e teve medo antes do anjo dizer uma palavra só com a manifestação física, só com o que ele viu, ele temeu muito. Agora o anjo se manifesta. 13 e 14. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Quando ele diz aqui não temas, não é que o temor era errado, ou estava deslocado, ou censurou Zacarias. Não. Aliás, esses exemplos que eu citei, muitos neles constam basicamente a mesma reação. O anjo ou os anjos envolvidos nessas manifestações sempre reagiam assim: não tema. Não é que estava errado em temer, mas era uma maneira natural de dizer: fique tranquilo. Se você acha que eu tenho poder, eu tenho mesmo. Estou vindo de um Deus poderosíssimo, venho mesmo, mas eu não vou lhe fazer mal, eu estou aqui a seu favor. Pronto, era isso que eles queriam dizer, né? Que o temor estava deslocado. Porque a tua oração foi ouvida, Isabel dará à luz um filho e tal. Uma notícia espetacular para Zacarias e Isabel. Que notícia! Eu acho que se perguntasse assim, Zacarias, pense aí numa opção, na melhor opção que você pode imaginar no mundo para você e sua mulher. Eu não sei nem se ele ousaria dizer ainda, já sendo velho, dizer, eu tenho um filho com a minha mulher. Pois é, era o sonho dos sonhos dourados do casal. O filho tão solicitado estava chegando. Notaram as palavras do anjo? 3 vezes numa mesma frase: prazer, alegria, regozijo. Quase que está sobrando aqui, quase não, está sobrando a ideia de alegria. Então, esse nascimento, o que o anjo queria dizer, esse nascimento seria motivo para delirar de alegria. Primeiro, porque é natural que todo homem queira ser pai, toda mulher queira ser mãe. É a coisa mais natural que pode ter. Segundo, porque era um filho desejadíssimo, sonhado e pedido há décadas. Agora, o anjo deixa claro que os motivos
para o casal ter alegria, iam além desses dois naturais do casal ser agora pai e mãe, e da chegada de um filho tão desejado. E além, não era só isso, não. Mas ele cita 4 características desse filho que se constitui aqui numa verdadeira biografia de João Batista, que eu não vou comentar, eu vou ler, versículos 15 a 17, mas não vou comentar quase nada, porque, como eu disse, o foco não é João Batista, mas que aqui está uma mini biografia do grande arauto de Cristo, João Batista, está. Então vamos lá. O anjo diz: justificando a alegria e o prazer e o contentamento. Não era só, isso é importante. As coisas de Deus sempre devem ser olhadas de uma maneira prioritária em termos espirituais, depois em termos humanos, puramente da terra. Não é que um é contraditório ao outro. Sempre. Às vezes é. Às vezes o espiritual está ali, motivo de alegria, mas aqui na terra, aquele mesmo motivo de alegria no espiritual não é tanta alegria aqui na terra, não. Às vezes eles são meio opostos. É meio esquisita essa correlação entre as nossas realidades espirituais e as realidades terrenas. Mas muitas vezes elas colam, talvez na maioria das vezes. As coisas que a gente gosta aqui e acha muito agradável, vibrantes, as coisas vibrantes nas nossas vidas, podem ser muito bem traduzidas em alegria espiritual, levada diante de Deus e tudo. E aqui era o caso. Olha, vocês têm motivo de sobra para ter alegria. Primeiro, porque vão ter um filho, isso é muito legal, não é espetacular, mas tem mais coisa. Aliás, o que o anjo destacou não foi nem mesmo, não foi eu diria que ele destacou o espiritual, tanto que ele estabelece 4 características de João Batista. Em suma, eram as duas áreas aqui se juntavam espetacularmente para dar alegria ao casal, o terreno e o espiritual. Aí vem, pois ele quem? João Batista. Não está falando de Cristo, não. João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, aqui precisaria uma mensagem inteira para explicar isso com detalhes. Algumas até não são nem tão fáceis de ser compreendidas. Seriam compreendidas. Mas, ele será grande diante do Senhor. Um sonho para qualquer pai ou mãe ouvir do filho. Já imaginou? O seu filho é grande diante de Deus. Eu não posso nem imaginar a alegria de meus pais ouvirem isso de mim, de eu ouvir isso dos meus filhos, os meus filhos ouvirem isso dos filhos deles e vocês ouvirem dos seus filhos. Já pensou que delícia para Isabel e para Zacarias ouvir isso do seu filho? Vai ser grande diante do Senhor. Agora, eu tenho que me segurar um pouco, porque eu já começo a querer desviar e dizer, olha o grande, olha o que sofreu, o que seria grande diante do Senhor. Mas eu vou segurar aqui e não vou falar de João Batista. Não beberá vinho nem bebida forte, então será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele seria um nazireu. Nazireu era um grupo de pessoas, homens dedicados especialmente a Deus, que não cortavam o cabelo, não bebiam bebida forte, e eram especialmente dedicados a Deus. E ele, durante a vida inteira, desde antes de nascer, ele já seria cheio do Espírito Santo. Outra característica que deixa cada crente aqui morrendo de inveja, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele seria um grande pregador, altamente abençoado por Deus, no efeito da sua pregação. Aqui, para quem é pregador, aqui não está de chorar, aqui de inveja, se há uma inveja que não é pecado, essa seria uma, né? E o grande sonho do pregador é que a sua mensagem tenha efeito, pelo menos efeito visível
e leva as pessoas a se converterem. Muitas vezes não é assim que acontece, e os pregadores geralmente têm que lutar muito com isso. Geralmente é um exercício de fé muito grande, você continuar pregando e não ver conversão ou quase nada. Muitos lutamos com isso, eu me incluo, principalmente em fases do ministério, mas não é obrigado, para ser abençoado, ter conversão. Por outro lado, não tem quem consiga dizer o contrário, que não fica vibrando quando há conversão. Fica. E João teria isso. E, por fim, irá diante do Senhor, é um versículo mais longo, no espírito e poder de Elias, seria muito poderoso, um precursor do Messias, uma pregação que mexeria fundo nos corações, iria preparar pessoas para a aceitação de Jesus como Messias e algumas outras coisas que eu poderia complementar, mas não vou, como eu disse. Eu quero voltar o foco, então, para Zacarias. Zacarias, ouvindo isto, se controla para não dar um grito de alegria e uns 3 pulos dentro do lugar santo e ficar louco para sair lá de dentro, para dar notícia para Isabel, para os parentes, para os amigos. Certo? Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. A Nova Versão Internacional tem: como eu posso ter certeza disso? Irmãos, é uma reação muito decepcionante. Isso é que eu chamo de jogar água fria em cima de algo absurdamente espetacular, como o anjo estava dizendo. Sonho por cima de sonho, por cima de sonho, sendo realizado, a ser realizado, e o anjo avisando para dizer isto, Zacarias. Para nós, pode não ser muito claro que Zacarias aqui ele estava duvidando, pode ser apenas que ele tinha uma curiosidade de saber. Maria, quando foi avisada sobre o nascimento de Cristo, ela fez uma pergunta parecida. Quando ela disse: como posso ser isso, sendo eu virgem e tal? Então, como eu disse, mas pelos relatos bíblicos fica clara a diferença enorme entre a reação de Maria e Zacarias. Maria ficou curiosa em saber como é a forma, como é que ia ser isso, ela sendo virgem e nascer um filho, como é? Só isso. Mas ela não duvidou, ao contrário, ela creu. E, embora não fique muito claro, como eu já disse aqui, quanto a Zacarias, nós temos a afirmação verbal do anjo lá na frente que você duvidou de mim, você não creu. Então nós podemos afirmar, aqui não é uma conclusão que nós tiramos de Zacarias, não. É o anjo dizendo lá na frente. Então, é quase inacreditável. Zacarias orou por anos a fio por um filho. Não imaginamos que não uma oração meio irresponsável, meio inconsequente, meio só da boca para fora. Por que não podemos dizer isso? Porque ele era um homem justo, ele e a mulher dele. E eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, ou seja, era um casal de primeira qualidade em termos espirituais. Espera-se, então, podemos assumir que eram orações feitas com correção, de uma maneira correta, com humildade, com respeito a Deus, com aquela condição suprema e fundamental em toda oração, submetendo à vontade de Deus. Então, eram orações feitas por um casal deste quilate. Muito bem. Ora, durante muitos anos por algo, vem o anjo, que manda, Deus mandando dizer que vai fazer, e ele não acredita. Por quê? Os motivos humanos aqui eu não sei explicar direito. Talvez ele tenha parado de orar depois que ficou velho, ele e a esposa, já sem condição de reprodução, de atividade.
sexual. Então, talvez. Não veio, não veio. E tudo certamente conformados, como todo crente fiel, como eles eram. Tudo bem. Antes, eles oravam por um milagre, sem dúvida. Era oração pedindo algo ousado. Porque ela era estéril. Ela não podia ter filho. Mas, claro, a qualquer momento, ainda hoje vemos alguém que não tem filho, demora, às vezes tem um problema, até psicológico, de repente, até a gente ouve falar de algumas mulheres que não conseguem ter filho, adotam um filho, aí nasce outro, logo depois ela engravida. Então, não sei, eles estavam orando por algo muito forte, mas durante a atividade normal deles como marido e mulher. Agora, não, depois que eles envelheceram mesmo, além disso, ele precisava de intervenção miraculosa de Deus na questão do vigor físico dos dois para poderem gerar um filho. E parece que quando chegou agora nesse nível, a fé não foi forte o suficiente. Não alcançou o desafio. Seja como for, temos aqui duas lições sobre oração. Primeira, se você sente paz, pode orar por um desejo que você tenha, mesmo durante um longo tempo, mesmo sendo muito difícil ou até mesmo impossível aos olhos dos homens. Pastor, eu posso orar por algo impossível a Deus? Pode. Desde que seja em nome de Cristo, e esse em nome de Cristo, isso ficou claríssimo quando ele mesmo nos ensinou a orar, inclua uma submissão à vontade de Deus. É da vontade dele fazer algo impossível, ou mesmo possível aos homens, que para ele é tudo possível. Mas é da vontade dele? Não sei. Então diga. Não, mas eu quero porque quero. Ai, não. Já ficou uma oração desqualificada como uma oração saudável, biblicamente. Então é isso. Então eu posso orar pelo que eu quiser? Pode, desde que você, como eu disse, tenha paz no seu coração, esteja afinado com Deus no seu andar cristão, e você possa explicar diante de Deus, se ele perguntasse, me diga aí por que você está orando por isso. Me explique. Qual é o seu propósito? E você diria. E pode até dizer antes dele, ele perguntar, muito provavelmente ele não vai, que não, externamente, que não tem sido um meio natural dele trabalhar. Mas ele pode perguntar, pelo Espírito Santo no seu coração, você tem vontade de dizer, pois diga. Por que você está pedindo um filho? Por que você está pedindo um carro novo? Por que você está pedindo mais fé? Por que você está pedindo mais coragem para evangelizar? Por quê? Porque está pedindo uma coisa impossível aos seus olhos. É por isso, isso, isso. Porque eu não tenho filho e eu gostaria muito de ter um filho. Sou casado há 10 anos, meu marido, um dos dois não pode ter filho e eu gostaria de ter um filho. Estou pedindo por isso, senhor. Não tem a cerimônia, não. Não é nenhum motivo de ficar encabulado, envergonhado, porque uma mulher está pedindo um filho, um homem está pedindo um filho. Não. Pode pedir, mesmo que seja casado há 15 anos, 20 anos e não vê esse filho, peça. Se você tem paz no coração e consegue colocar de uma maneira muito serena dentro da vontade de Deus, peça. Não há problema nenhum. Essa é a minha maneira de ver e de aconselhar. Segunda lição. Às vezes, Deus responde orações anos depois, mesmo após termos parado de pedir, como foi o caso de Zacarias, irmãos. Ele tinha parado de pedir. Tudo indica, porque ele se assustou, ele se admirou. Não está escrito no texto que ele tinha parado de pedir, mas pela reação dele, como é que pode? Como é que isso é possível? Como é que eu vou ter? Ele desconfiou. Então, provavelmente ele tenha parado. Não sabemos. Aqui é só uma sugestão. A tia de um amigo meu, pastor, orou décadas pela conversão do marido. Ele contava isso várias vezes. O pastor já está com Cristo. Ela orou por décadas pela conversão do marido. E ele se converteu. Detalhe, ela já tinha morrido há muito tempo.
Muito interessante essa história, eu acho fantástica, real. Então, ela foi para o céu, se ela pensou, pode até ter pensado, no leito de morte, se aconteceu isso, não sei. Se eu vou me embora, ele está ficando aqui, converte meu marido, em nome de Cristo, foi para o céu. Pronto. Tempos, anos e anos pedindo. E Deus não disse que ia dar, nem que não ia. E deu. Ele já tinha partido. Então, creia que Deus pode fazer, meu irmão, minha irmã, do jeito que Ele quer. Em um segundo, em 10 anos, em 20, na sua vida, depois de você ter ido embora, depois de você ter parado de orar, Deus leva a sério as suas orações. Entendeu? Você entendeu? Deus leva a sério as suas orações. E aqui me veio à mente, neste momento, o título da pregação, que era outro que eu tinha colocado aqui. O título era Orou, então creia que Deus pode fazer. Esse era o título. Mas mudei, nesse exato momento me veio à mente essa ideia. Deus leva muito a sério as suas orações, mais do que você pensa. Então, trate de fazer orações bem feitas. Ok? Reação do anjo a esse banho de água fria de Zacarias, e pior dizendo, essa demonstração de falta de fé, de não crer. Aliás, eu digo reação do anjo, é reação de Deus, né? Através do anjo. Versículo 19 e 20. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porque, conforme eu disse que ele havia explicitamente afirmado, porque não acreditaste nas minhas palavras. Aí ele afirma, assim, com peso, eu gosto desse finalzinho, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias, você crendo ou não, entendeu? Elas vão se cumprir. Não depende da sua fezinha, a sua crençazinha tão frágil, não. Vai acontecer. Eu vou, como você diz assim, olha, Zacarias, você não acreditou, mas eu estou repetindo. E se quiser, eu digo 10 vezes, Zacarias, porque vai acontecer. Acho lindo este final da colocação do anjo. Primeiro, então, o anjo se apresenta formalmente diante de Zacarias, como que mostrando as suas credenciais oficiais e como que dando peso ao castigo que ele ia já anunciar. Nome, Gabriel. Função, assistente pessoal de Deus. Olha o tamanho da função deste homem. Assiste pessoalmente diante de Deus. Missão, neste caso específico, enviado especialmente para dar notícias a você, Zacarias, essas que eu acabei de lhe dar. Depois, então, ele anuncia a disciplina. Zacarias, por não acreditar no enviado de Deus, ficaria mudo até essas coisas se cumprirem. No versículo 62, como fala que se comunicavam com ele por sinais, parece que ele ficou também surdo, além de mudo. Irmãos, não acreditar na palavra de Deus é gravíssimo. Gravíssimo. E será cobrado de cada ser humano. Não tenho dúvida. Quando eu digo a palavra de Deus, é o que contém na palavra de Deus. Se é o próprio Deus falando, se é um anjo de Deus falando, se é um pregador falando, se é um crente falando, se é um descrente falando, mas com a Bíblia aberta e lendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida e tal, aquilo é a palavra de Deus pura,
independente de quem está falando. Então, quando eu digo que é muito sério não crer na palavra de Deus, é no conteúdo dela, independente de quem está falando. Isso é importante. E olhe, o fato de você ser crente não lhe livra da possibilidade de cair no pecado de não dar a devida atenção à palavra de Deus. Em suma, de não acreditar. Não. Mas, pastor, mas um crente, pela própria definição da palavra, é alguém que crê. Deveria ser, né? Mas é? Deixa eu explicar melhor. Quando a gente diz crente, quer dizer que é alguém que exerceu fé um dia, dada pelo Espírito Santo, no sentido de entender a sua própria pecaminosidade e sua situação desesperadora diante da vida eterna. Ouviu de Jesus Cristo, do ministério dele, da vinda dele aqui, da morte, ressurreição, da volta aos céus, creu naquilo, reconheceu que ali estava a sua salvação, sua saída, sua única solução, se arrependeu humildemente diante de Deus, pediu perdão pelos seus pecados, todos, passados, presentes, futuros, todos, e exerceu um ato de confiança total, de que os seus pecados não é que foram dispensados, eles foram pagos, duramente pagos, um preço altíssimo, pelo Senhor Jesus Cristo. Pronto. E essa pessoa, então, passa a ser, é perdoada, passa a ser da família de Deus, uma nova criatura e tudo mais, como vocês sabem. Então, por definição, um crente é alguém que exerceu esta fé num certo momento da sua vida e tornou-se um salvo. Ok? Mas enquanto está nessa terra, as possibilidades são muitas, muitas, de desenvolver esta fé de uma maneira saudável, não saudável, passar um período muito bom na fé, como se diz, quente na fé, às vezes frio na fé, e passamos por vários altos e baixos, continuamos ainda pecando, infelizmente, menos do que antes, e espero-se cada vez menos, mas continuamos sendo pecadores. Então, essa questão do crente crer, creu em Cristo para a salvação, como já expliquei, e é para crer em todos os detalhes, mas infelizmente não crê. Há alguma dúvida pelo trecho de que Zacarias e Isabel não eram pessoas salvas e pessoas fiéis a Deus? Vocês viram a apresentação que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, fez do casal, coisa lindíssima, como já chamei a atenção, mas não creu naquela promessa específica. Não creu. Acabou-se, não tem jeito, não creu. Então, você acha que isso pode acontecer com você, comigo, com qual de nós? Estamos sujeitos. É uma vergonha, pastor. Eu não sei nem como é que eu posso encarar Cristo. Depois disso, dizer que eu não creio em algumas coisas que ele diz. Pois é. Espero que você tenha uma fé tal que nunca passa por uma situação dessa, mas provavelmente você passa. Ou já passou e ainda vai passar. Que situações? Por que situação, exatamente? De ter uma fé fraca em certos momentos ou em certas áreas e de não crer ou duvidar. Duvidar é não crer, não acredito. Se vai ser, se não vai, não sei não. Então você está sujeito. Eu estou sujeito. Zacarias estava sujeito, coitado, e tropeçou para nosso bem, no sentido de que nós estamos aprendendo aqui de maneira valiosíssima o que aconteceu com ele. E às vezes nós sofremos disciplina por esta falta de fé no que está escrito, em promessas que Deus nos faz, em garantias que Deus nos dá. E a Bíblia diz uma coisa, diz, não consigo enxergar assim não. Mas não consegue enxergar, meu irmão. Sim, mas eu não enxergo. Pois trate isso com Deus, você está míope, mude de óculos, peça ao Espírito Santo que bote outros óculos em você, espirituais, eu não sei. Mas está escrito isso, isso, isso. Mas eu resolva, porque você pode ser disciplinado.
Zacarias foi com esse padrão, hein, de vida cristã. Você pode ser disciplinado. Agora, Zacarias foi avisado. Isso até para o nosso bem, porque a gente vê um caso aqui explícito, né, em que um crente ouviu exatamente assim: por que você agiu de uma maneira errada nisto, você vai ser disciplinado naquilo. Aí marcou exatamente a disciplina que ele ia sofrer até a hora de terminar. Nós não temos esta informação muitas vezes. Mas isso não significa que não esteja ocorrendo todo dia com a gente. E que Deus tenha lhe dado uma disciplina que vai ter um dia para terminar. E por um motivo muito claro. Ah, pastor, mas seria muito bom eu ouvir, né? Eu saber o que foi, pelo quê. Zacarias ouviu, assim, é muito bom. Não é maneira de reagir, assim, é muito bom, foi bom para ele, não é bom para mim. Não, Deus tem um propósito para agir assim com a gente. E é muito fácil aprender aqui, é uma lição valiosíssima. Fique extremamente atento para as suas reações cristãs, as suas reações no dia a dia, as suas ações, seus caminhos. E para isso são utilíssimas as pregações, as exortações, conversas com irmãos em Cristo, em que você vê, eu estou destoando aqui. Opa, aquela pregação, epa, que bateu em mim. Então, e o Espírito Santo habita em você. E você acha que ele não sabe lhe comunicar? Não. Senão com palavras exatas, como o anjo falou para Zacarias, mas pelo menos lhe transmitir a sensação correta, forte. Isso aqui eu estou errando. Isso aqui eu tenho que consertar diante de Deus. Ah, está com essa sensação? Estou. Muito provável que venha disciplina. Provável, não é sempre. Quando Deus disciplina, quando não disciplina, ele não diz um critério. Como às vezes nós disciplinamos um filho, e às vezes o mesmo filho, por uma infração até maior do que a outra, a gente resolveu não disciplinar. Deu só um conselho e pronto. Por quê? É difícil explicar as circunstâncias e tudo, mas é normal, natural ser assim. Né? Toda desobediência ou toda infração aqui há uma disciplina toda 100%. Não. E com Deus também. Claramente isto. Mas vem a possibilidade. Você não vai ficar apavorado com isso, nem ficar com psicose, querer saber. Eu adoeci, tropecei, quebrei minha unha. Deve ser disciplina porque ontem eu comi doce, eu disse que não ia comer e tal. Não, não fique assim. Mas você ficar atento na sua vida, nas suas linhas em que está andando, nos seus caminhos de vida no dia a dia, é bom. Como é que está você como esposa? O marido vem reclamando muito de alguma coisa? Ah, porque ele é chato mesmo. É assim mesmo, a explicação é: olha, sua esposa está reclamando de. Ah, pastor, aqui ele fala demais, reclama de tudo, até da cor da minha roupa. É? Será que o que ela está dizendo ou reclamando tem sentido biblicamente falando e você está falhando em termos de obediência a Deus pela maneira de tratar a sua mulher? Porque se for, Zacarias nele. Não quer dizer que você vai ficar mudo, nem surdo, mas eu quero dizer, Zacarias é disciplina nele, o nela. Então, fique atento e busque e leve a sério e pergunte a Deus: Senhor, como a gente vê muito nos Salmos e outras partes da Bíblia, me orienta, especialmente nos Salmos mesmo. Vê se tem em mim, Senhor, alguma coisa ruim. Examina, me ajuda a me examinar, escanear. Aumenta o meu scan espiritual e tal. Cuide, cuide. Porque Deus está de olho em você, em mim, graças a Deus. Seria um pesadelo se ele não estivesse. Mas ele está. E ele é um pai muito querido, muito detalhista e exigente com a santidade dos seus filhos. Então, olha a questão da disciplina. Ele pode estar tratando disso com você. Irmãos, um pequeno parênteses. Eu não sei se vocês têm notado que nessa fase terrível de pandemia e tudo, eu tenho mesclado passagens que falam do juízo de Deus
falam na dureza de Deus contra o pecado. Agora, essa aqui, entre outras coisas gostosas, mas falando da parte de disciplina, eu tenho mesclado palavras de alerta, de exortação, com palavras de conforto. Podem buscar todas as pregações e pensamentos que eu já fiz ao longo desta crise, já de 2 meses. Pode observar, elas são balanceadas. Qualquer extremo, pode ser que algum pastor ache que é bom, e tudo, Mauro, não sentiria paz diante de Deus. O pregador tem que pregar todo o conselho de Deus. Então, pode ser um momento espetacular, sim, de você pregar juízo para o não crente. Um momento espetacular de você pregar para o crente, alerta, cuidado, meu irmão, mude de rumo, aumente este nível espiritual, cuidado com a disciplina, cuidado com isto. Olha, pode ser uma oportunidade boa de Deus estar lhe mostrando muitas coisas, ensinando e esticando você e tal. E, ao mesmo tempo, dizendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus que é melhor para você, louve a Deus, como eu vou falar ainda até o fim da pregação, sobre louvar a Deus, que ele merece ser louvado. Então, você pregar só sobre a ira de Deus e como aqueles caricaturescamente, aqueles pregadores descabelados nas praças públicas, né? Meio esfarrapado em cima de um banco da praça, vem aí o juízo final, e com raiva, é uma caricatura, mas às vezes a tendência de alguns é ir por esse rumo, né? E só pregar a ira de Deus e o castigo final, tudo que vem e precisa ser pregado. E o outro só prega sobre coisas muito no sentido de dizer, seja grato a Deus por isso e agradeça a Deus por isso. Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso conosco. E só falar este aspecto. Pode olhar assim e dizer, sim, mas o negócio aqui está feio. E esse Deus maravilhoso, bondoso e tudo, está fazendo isso tudinho com minha família, comigo, minha família, meus amigos. Está esquisito. Claro que fica esquisito. Uma pregação desse jeito, toda empenada, você vai ficar esquisita mesmo. A pregação correta, moderada, responsável, bíblica, ela fala das duas coisas. Nas duas coisas. Aliás, fala em todas as coisas que a Bíblia diz, como eu falei, todo o conselho de Deus, mas dentro desse contexto aqui, esses 2 pontos, é equilíbrio. Então, se às vezes eu pareço duro e forte, tudo, eu lamento. Mas eu tenho que cumprir minha obrigação como pregador. Espero estar sendo útil aos irmãos de uma maneira ou de outra. Então, final da cena. 21 e 23. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto ele se demorasse no santuário. Cadê o homem? Não voltou. Mas saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Encerrada a nossa cena. Vamos pular agora mais ou menos 9 meses, digo mais ou menos porque logo depois Isabel engravidou, conforme o anjo tinha dito, não é Zacarias, conforme o anjo tinha dito. Versículo 57 em diante. A Isabel, então estamos pulando agora lá para o versículo 57, e no tempo, em torno de 9 meses, mais de 9 meses, alguma coisa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram de seus vizinhos, os seus vizinhos e parentes, que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela. E o quê? Participaram do seu regozijo, exatamente como o anjo havia dito. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino. E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve se chamar João. Disseram-lhe, ninguém é na tua parentela que tem este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, aí ideia que ele estava surdo também, por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha,
escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e ora a ideia de alegria e temor ao mesmo tempo, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: quem virá ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, após 9 meses, mais ou menos, surdo e mudo, Zacarias volta a falar durante a circuncisão do menino. O momento exato é importante. Quando Isabel e depois Zacarias, concordando com a esposa, se recusa a nomear o filho como era o costume, segundo o seu próprio nome, e indica o nome que Gabriel mandara, que não tinha nada a ver com Zacarias, ele insiste. E assim fazendo, ele mostrou agora obediência. Agora ele estava crendo em tudo aquilo. Agora a fé dele tinha subido de patamar, e pronto. Ele é a prova de que ele entendeu a lição. Aí vamos ouvir a primeira frase de Zacarias depois dessa disciplina dura, forte, 9 meses vendo a mulher grávida, vibrando quando ela disse: estou grávida, meu bem. Imagine os abraços e a alegria, e ele nem podia dizer um pio. Foi duro. A primeira frase não foi se lamentando pela provação. Oi! Finalmente estou falando de novo. Pensei que não ia mais acabar esse tempo. Se lamuriando pela humilhação, o sacerdote sai lá de dentro do lugar santo, mudo. É muita humilhação. Não podia dizer o que ele passou, nem reclamando da dureza do castigo. Não. Suas primeiras palavras foram de louvor a Deus. E logo depois, lá no versículo 67, nós não vamos ler em diante, ele faz um hino belíssimo de louvor a Deus. Ele não perdeu tempo. Começou a falar e já foi louvando a Deus no hino registrado na própria palavra de Deus. É uma maravilha. Quero observar, antes de terminar, quanto à esterilidade de Isabel, que tornou-se fértil para ter João Batista. É lindo como Deus se agradou de fazer com que mulheres estéreis na Bíblia tivessem filhos. A lista é boa. As esposas dos 3 patriarcas: Sara de Abraão, Rebeca de Isaac, Raquel de Jacó. A mãe de Sansão. A mãe de Samuel, Ana. A sunamita que fez um quarto para Eliseu. A mãe de João Batista, aqui, Isabel. Por que Deus fazia isto? Eu disse fazia porque parece que era um costume mesmo dele. Está escrito. Aliás, talvez até esteja. E até meio óbvio. Óbvia a conclusão. Para mostrar que ele era poderoso, era o Senhor da vida e dava a vida a quem ele queria no momento que ele queria. Pronto. Ele se glorificava com isso. E nos transmitindo a mensagem de que eu sou Deus que dou vida a uma criança dentro de um ventre que eu fiz estéril e que eu resolvi abrir. Um Deus que faz isso pode pedir qualquer coisa, voltando até a questão das orações. Mas eu termino com todas as lições que eu já coloquei, irmãos e irmãs queridas, sugerindo outro motivo que talvez Deus tenha feito mulheres estéreis terem filhos. Eu digo, outro motivo seria outra mensagem que ele queria passar para a humanidade. É que do jeito que ele era poderoso para gerar um filho no mais estéril dos ventres, Deus também é poderoso para gerar espiritualmente um filho na fé,
transformando o coração mais duro e estéril que possa existir nesta humanidade, transformando no submisso crente no Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem também, eu creio que esteja embutida. Aliás, não é nem só nessa questão de dar vida a filhos estéreis, mas em qualquer milagre de Jesus Cristo. Milagre que Deus operou através de servos, muitos na Bíblia, às vezes diretamente, os atos poderosos de Deus mostrando, eu sou poderoso para isso. No caso de dar vida a crianças e mulheres estéreis, é a questão da analogia, né, da vida terrena com a vida espiritual. Então, a melhor aplicação, de fato, é esta, porque é a ideia de novo nascimento. Né? Não, uma mulher estéril nunca imaginou que ia passar pelo nascimento do seu filho, e passa. Então, um homem, uma mulher, alguém sem Cristo, a gente olha assim e diz, não, esse aí não tem jeito. Quantas pessoas você já olhou, até muito queridas aqui na Terra, dizem, esse aí não tem jeito. Por isso, por aquilo que faz muito tempo, porque é duro demais, porque é irreverente, porque é blasfemo, sei lá. Esse aí não tem jeito. Tem. Tem. Se Deus quiser, tem jeito. Uma frase do escritor e teólogo, pregador D.A. Carson, ele disse assim, nunca, abrindo aspas, nunca subestime o poder do amor de Deus, o poder do amor de Deus, para quebrar e transformar os indivíduos mais duros que se possa imaginar. Fecha aspas. Então, nunca desista, irmão, irmã, de orar pelo que você tem vontade, desde que esteja em paz e coloque diante da vontade de Deus. E esse desejo pode ser algo para você, para a sua vida, até para o seu conforto. Para qualquer coisa que você queira imaginar que esteja conforme a palavra de Deus, e pode incluir também, e deve incluir, ele quebrar, Deus quebrar a pedra de um coração duro. Não desista, porque ele pode quebrar, mesmo depois de você ter partido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas lições. Como eu disse, uma bela história aqui. E que vemos um crente de alta qualidade tropeçando. Eu não posso nem dizer igualzinho a nós, porque ao dizer assim, eu estaria dizendo que nós somos crentes de alta qualidade. Será que somos? Isso é tu que vais dizer. Mas eu quero me comparar e comparar cada irmão a Zacarias, não é por esse aspecto, mas é pelo aspecto de fraqueza, de fé, fragilidade de crença, de convicção. Somos frágeis, fracos. Não tenhamos vergonha de admitir isso diante de ti, Senhor, e confessar, e certamente o teu Espírito vai se agradar em fortificar a nossa fé. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado por João Batista, que foi extremamente abençoado, porque anunciou o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.